ao estudo dos boletins de julho, agosto e dezembro na Revista Espírita de 1859. E nós vimos aqui, semana passada, o de julho, né? Trabalhamos o de agosto, não foi? Hein? Uhum. Estávamos no de dezembro? Aham. E leitura do capítulo 16 do Evangelho, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós chegamos a ler o Evangelho, na semana passada não se leu os dois, então vamos fazer aqui os itens 1 e 2 para nossa reflexão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o deus das riquezas, entre os sírios, né? Nome que os evangelhos dão ao demônio das riquezas, o demônio em geral. Isso é Novo Testamento, de acordo com o Dicionário Enciclopédico Luso Brasileiro, Lelo Universal, no volume 3. São as explicações. No item 2, nós temos Mateus grafando e Lucas e Marcos. A jovem aproximou-se de Jesus e disse: que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. Diz-lhe Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: tenho respeitado todos esses mandamentos. Desde que cheguei à juventude, o que falta ainda? E Jesus lhe respondeu: se tu queres ser perfeito, vai e vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus então disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E esse estudo de que a gente tem que fazer opções da preservação da avareza, né? Mas também mostrando para nós que, para ser perfeito, que tipo de vida nós temos que levar. Mas ele inicialmente não pediu para serem perfeitos. Ele disse que se quer entrar numa vida do cumprimento das leis de Deus, cumprir os mandamentos. E se a gente acha que cumpre tudo, então se desfaz do que está sobrando. Porque se a gente se acha o bom de tudo, então só falta o quê? Ficar pobre. Largar a vida do mundo e viver só como espírito. E não é bem assim que Jesus quer que a gente faça, né? Então é muito importante a gente ter essa noção. Vamos então fazer a nossa prece, pedindo ao Mestre Jesus, amigo e irmão de todas as horas, que nos ampare, nos fortaleça a vontade, nos fortaleça as ideias, enfim, nos dê assim condições para darmos continuidade ao estudo de hoje. Que esse estudo, Senhor, possa trazer para todos nós reflexões reais
atuais nas nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. É um prazer ter todos aqui. Oi, amiga Beth. Tudo bem, maninha, Nina, Juliana, Zaninha, Luz. Oi, Ney. Que bom que você está firme e forte aqui conosco. Marmelo, Sandra e Nina Retes. Há quanto tempo, hein, Nina? Muito bom. Gosto quando vejo vocês de volta. Vamos lá para dezembro? Não é dezembro de 2012, meus amores. Calma. É dezembro de 1859. E vamos, não é dezembro? Nós vamos lá buscar um artigo que o nosso Allan Kardec traz de comentários para todos os espíritas da época, e é tão atual que é importante que a gente faça reflexões em cima dos avisos e dos boletins. Eu estava lembrando a todos, né, como isso é necessário nas nossas casas espíritas. A gente, às vezes, não lê nem o quadro de avisos da casa. A gente chega, fica de papo, não lê o quadro de avisos. A casa que é pequena, é até bom que só tem um quadro de aviso, né? Mas quando a casa é grande, como a de Leon Denis, por exemplo, e outras, tem vários quadros de aviso. E ali trazem várias informações. Kardec tinha comunicação através da Revista Espírita. Nós vimos que nós estávamos estudando que essas reuniões particulares, essas sessões particulares eram às sextas-feiras. Nós lemos a de 30 de setembro de 1859, que não foi particular, foi uma sessão geral, e estudamos a de 7 de outubro, que foi uma particular, e que ele mostra que a sociedade não visa de modo algum ao aumento indefinido de seus membros, mas ela objetiva prosseguir trabalhos com calma e recolhimento. Por isso que ela tinha que evitar qualquer perturbação na aceitação de pessoas assim, sem critérios. E nós vimos aqui também que é um outro cuidado que nós temos que ter nas nossas reuniões, que não sejam públicas. Dá para o meu amigo assistir essa assembleia de eleição do Centro Espírita Leon Denis? Aconteceu isso lá. Não, dá para ele assistir a posse, mas a eleição é de quem vai eleger. Tem uma assembleia que eu vi aqui no quadro, no dia 28 de abril, no Leon Denis, é para todo mundo? Não. É a assembleia extraordinária para os associados efetivos, que não pode ser todo mundo. Tem que ser um grupo pequeno. Não tão pequeno, mas variado, cada um seguindo normas da casa, critérios, não sei quanto, para ser associado já tem, quanto mais efetivo, porque vai votar o destino da casa. Vai seguir o estatuto, vai seguir o Pentateuco, vai seguir as orientações que a doutrina nos traz. Então, já assim já dá problema, quanto mais não sendo assim. Então, nós vimos aqui como é importante que quando se coloque algo a ser verificado, algo ou uma pessoa para conhecer o trabalho, ou uma pessoa, ou uma situação que aconteceu, ou que acontece ainda nas nossas casas, nos nossos grupos, aquilo não é para virar no Facebook, no Orkut, os e-mails para todo mundo, não. Aquela situação é para um grupo conversar a respeito, discutir,
trazer suas ideias e resolver, mas que todos têm que tomar parte. Então, quando nós estudamos essa aqui, nós vimos que eles tiveram várias comunicações, né? E eu disse que eu não li todas na semana passada, porque eu fui pegando as coisas que eu achei importantes. Como o espírito do senhor Pesch, né, que dizia que, como espírito, os sentimentos dele não mudaram nada e que ele continuava a mostrar uma maldade verdadeiramente cínica. Não era dele, de uma comunicação espontânea ocorrida com ele, o espírito de uma mulher que em vida era lavadeira e tinha o pior caráter. E ela diz isso depois. Né? Então, eu ressaltei para lembrar aquilo que o Livro dos Espíritos traz para nós. Né? Para outra. E a natureza não dá saltos. Inclusive a moral, principalmente a natureza moral. Mas ele diz que os sábios conselhos do médium exerceram sobre ela uma influência benéfica. As ideias modificaram. E aí eles vão trabalhando em cima dessas questões. Nós vamos vendo que eles levam, nessas sessões, a ter estudos, evocação até. E eles botam aqui um relatório, como a gente faz aqui na internet. Isso que eu achei legal. Oi, Afonso, seja bem-vindo. Alfonso Miguel. Porque a gente, quando aqui, por exemplo, a Nina Mil, hoje, pela essa área de monitoria desse trabalho, cuja a nossa companheira Mana é a coordenadora de todos os monitores, ela depois faz um relatório. E aí ela diz o que aconteceu. A Vera leu o evangelho tal, começou nisso, acabou naquilo, se houve alguma consequência, alguma colocação interessante na área de textos, quantos estavam, quem participou, como participou, se houve mais alguma colocação interessante. A gente segue o que a gente aprendeu aqui na Revista Espírita. Eles fazem duas divisões no relatório. Comunicações diversas, depois os estudos. Ele falou aqui, inclusive, que falam da parábola de São Lucas. Foi dada em comunicação espontânea. Fala do senhor LG, que escreve de São Petersburgo, médium intuitivo, que pede à sociedade o obséquio de obter de um espírito superior alguns conselhos a seu respeito, a fim de esclarecer sobre a natureza e extensão de sua faculdade. Aí eu lembro que às vezes a gente escreve, né? A gente escreve assim, para o plano espiritual nas casas que tem essa possibilidade da psicografia. Eu estou sentindo isso e aquilo. Sou médium? Sou médium de que faculdade? Devo fazer o quê? Né? Então, eles não tinham essas possibilidades, mandavam tudo lá para a Sociedade Espírita de Paris. Para que nessas sessões houvessem manifestações, né, e transmitidos para ele. E eles não narram aqui, porque aquilo é particular. E fala-se também que muitas pessoas que moram longe, a pedido deles, as sessões iam começar às 8 horas, para terminar mais cedo. Olha, como é muito interessante essa questão do horário. Ontem nós estávamos, alguns companheiros daqui, reunidos num almoço festivo de aniversário da nossa companheira Vânia Flintz, e estávamos falando sobre, às vezes, a necessidade de trocar o horário de alguns estudos, principalmente dos jovens, das crianças. Talvez o horário não esteja motivando. Então, isso é possível, é permitido. Tem que ver com o plano espiritual. Eles foram lá e perguntaram.
Porque o trabalho não é só nosso, o plano espiritual tem que estar presente. A gente fica trocando de horário assim, a Deus dará? Não. Mas se é necessário trocar o horário, vamos pedir permissão. Vamos perguntar a quem de direito é o dono da história, da grande festa de estudo, que é o plano espiritual superior. E aí, na sexta-feira, 14 de outubro, numa sessão que foi geral, vocês vão observar que quando a sessão é geral, é diferente. Há uma leitura de ata, sempre. Vocês vão ver isso. Quem não foi ou quem foi, vê se aquilo que está ali era para estar. Há apresentações. Aí ele diz aqui, né? São apresentados mais 2 membros efetivos. O senhor A, livreiro, e o senhor D, proprietário, são apresentados como membros efetivos. Adiamento para a próxima sessão particular. O senhor J, fiscal de rendas, do Departamento de Alto Renda, é apresentado e admitido como membro correspondente, que está em outro lugar e vai mandar correspondente. Aí vem várias comunicações, e ele fala de uma obra onde o autor emite ideias inteiramente de acordo com a doutrina. Espírito, que ultimamente o Espírito diz sobre o futuro do papel da França. Aí eles falam sobre isso. Fala também que o Conde R, em forma de uma comunicação espontânea de Savonarola, monge dominicano, obtida numa sessão particular. E que essa comunicação é notável porque esse personagem, embora desconhecido dos assistentes, de nós, por exemplo, indicou com precisão a data de sua morte, em 1498, a idade, os seus suplícios. E aí se admitia que poderia ser instrutivo evocar esse espírito. A explicação dada por um espírito sobre o papel dos médios ao senhor P, antigo reitor da academia e também médium, para comunicar-se entre si, os espíritos não necessitam de palavra, basta-lhes o pensamento. Isso foi visto lá, que quando querem comunicar-se aos homens, devem traduzir seu pensamento em sinais humanos, isto é, em palavras, tiram essas palavras do vocabulário do médium. Então aí a importância de estudar no livro dos médiuns a influência moral dos médiuns e o papel dos médiuns nas comunicações, que está lá no livro dos médiuns. A gente pode ir no capítulo 29. Peraí, vamos só dar aqui uma palazinha de algumas coisas também no capítulo 26, do livro dos médiuns. Algumas perguntas que se podem fazer aos espíritos, porque senão a gente pode também fazer pergunta que não deve, e recebe de espírito que não tem outra coisa a fazer senão responder aquilo. Então, isso também é importante que a gente leia. Mas no capítulo 29, Reuniões e Sociedades Espíritas, a gente vê como é que Kardec aproveita tudo isso que ele viu aqui e mostra a diferença das grandes assembleias na 335, 334, porque as grandes assembleias excluem pela variedade dos elementos de que elas se compõem, exigem locais especiais, um aparelho administrativo. Então, mostra essas assembleias a nível geral, o cuidado que a gente deve ter. É importante também que a gente veja que a influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e dos seus modos de ação sobre os seres vivos. E a influência, as condições favoráveis, que aspira a garantir a simpatia de bons espíritos, tem que ter perfeita comunhão de vistas e sentimentos, benevolência recíproca entre todos os membros, sacrifício de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Está lá no 341 do livro dos médiuns. É nessa experiência aqui que Kardec aproveita para depois fazer essa parte toda
nas sociedades pequenas ou grandes, em todas as reuniões, qualquer que seja a sua importância, tem que lutar contra um outro obstáculo. Os criadores de desordem não se encontram apenas no meio delas, eles também se encontram no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores para as cidades e os povos, espíritos malévolos ligam-se aos grupos, da mesma maneira que aos indivíduos. Então, a 340 do Livro dos Médiuns nos mostra como a gente tem que ter cuidado com isso, né? Com o pensamento da gente, porque eles se comunicam através de pensamento. Aí ele mostra aqui que o fato relatado pelo mesmo de um espírito que assiste a um enterro de seu corpo, não se julgando morto, não pensava que o enterro lhe dissesse respeito, ele não fui eu quem morreu, e essa coisa toda, que viu os parentes, começou a pensar que talvez tivesse razão e tal. E isso não pode ser feito em qualquer lugar, gente. Nem todo mundo está pronto para ver o espírito de um querido falar, como também nem todos que desencarnaram estão prontos para assistir ali tranquilamente o seu enterro de corpo. Às vezes isso é necessário até como prova. A gente vê isso lá no Livro dos Espíritos, quando se estuda como é que é aquela... Me deu um branco agora. Quando fala das comemorações, o cuidado que a gente deve ter nos enterros, não é mesmo? Eu não consigo lembrar agora o termo certo. De vez em quando vem os brancos. Alguém consegue ajudar? Que o estudo é interativo, hein? Lá no Livro dos Espíritos, quando a gente estuda exatamente, deixa eu procurar então no índice, porque eu não gosto de deixar a coisa solta. Comemoração dos mortos, funerais, capítulo 6, da segunda parte. Tem lá um momento, uma das perguntas, que mostra exatamente, pergunta se os espíritos assistem. Peraí. O seu enterro. Deixa eu ver aqui. A visita ao túmulo, não. Os espíritos esquecidos, não. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, que é o caso aqui, por ainda estar em perturbação. É a 327. É o caso aqui que eles comentam no item 4, nessa reunião geral. Né? E quando diz aqui a questão se eles assistem à reunião de seus herdeiros, que quase sempre isso acontece. E como a gente tem que ter cuidado no enterro, cuidado nos velórios, né? Cuidado depois se tiver ao se desfazer das coisas, cuidado na divisão, cuidado na forma como a gente trata um ao outro. E depois também nessa reunião, que eu achei também interessante, vamos dizer assim, recordar que aconteceram 2 comunicações espontâneas. A primeira é de São Luís e a segunda da senhorita Cléry. Então, houve evocação de espírito, como foi proposto, e eles não botam aqui o que aconteceu, só mostram, o que aconteceu só importa para quem lá estava. Para a gente não ficar tomando, é igual a gente sair de um trabalho de desobsessão e ficar toda hora, porque hoje teve um espírito que falou isso, meu Deus, coitado, falou aquilo, o endereço parece que eu conheço, e a gente fica nesses comentários. Temos que ter um pouco mais de cuidado e respeito, né, com esses espíritos. A gente não gosta que fiquem tomando conta da nossa vida, né?
nós formos lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, nós vamos ver que também Kardec faz, assim, assuntos de estudos. 343. Quando se evocam seus parentes, seus amigos, ou algumas pessoas célebres, para comparar opiniões de além-túmulo com aquelas que possuíam, quando vivos, essas pessoas ficam muitas vezes embaraçadas para alimentar as conversações com eles, sem caírem nas banalidades e futilidades. Além disso, muitas pessoas pensam que o Livro dos Espíritos esgotou a série de questões de moral e de filosofia. É um erro. É por isso que pode ser útil indicar a fonte de onde se pode tirar assuntos de estudo. Por isso que quando ele começa aqui, comunicações diversas, depois que ele traz os estudos, ele fala, os 3 cegos, parábola de São Lucas, dada em comunicação espontânea. Ou então ele diz lá em cima, depois da leitura da ata, né, leitura da ata dos trabalhos. Ele mostra, né, até naquela época, que se faz quando se faz uma evocação, alguma coisa, também vem uma comunicação de estudo. E ele diz, se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente útil pelos ensinamentos que nos dão, a dos espíritos comuns não é o mesmo. Não é o menos, embora eles sejam incapazes de resolver as questões de um elevado alcance. Então, quando eles falam do Sr. Tug, que transmite uma nota sobre um fato curioso de uma manifestação física, quando eles falam da evocação da senhora Ida Pfeiffer, né, que é uma célebre viajante, quando eles falam, né, essas outras questões de evocação ou de apresentação de espírito de forma espontânea, eles só trazem, assim, do Conde R, a explicação do espírito sobre o vocabulário do médium necessário para a transmissão da mensagem, aí eles botam explicado. Quando não, eles só dizem assim, evocação de Savonarola proposta pelo Conde de R, reticências. 2 comunicações espontâneas, mesmo sendo de São Luís e de senhorita Claire, eles vão botar aqui, porque vão ser aproveitadas em outro lugar. Ou então, quando o senhor S comunica um fato notável de advertência de além-túmulo referido pelo Patriene em 16 de dezembro de 1958, que foi colocado na revista de 1958. Então, é muito importante esse cuidado. No outro dia eu não tive esse cuidado. Eu fiz uma palestra, terminei com um poema que eu vi numa revista espírita, que é da Chico Xavier, só que eu não observei que tinha um asterisco. Eu estava com pressa, né? Fiz o estudo muito em cima da hora, isso aqui dá. Aí, quando eu acabei a palestra, a casa é de Chico Xavier, uma pessoa disse, Vera, não parece de Chico. Eu disse, pois é, depois que eu li também achei. É bonito, é lindo, mas realmente não é um estilo Chico. Aí a outra pessoa falou, aquilo me encrencou, eu fui pesquisar o asterisco, que eu não vi, dizia ao pé, no final do artigo. Poema atribuído a Chico Xavier. Atribuído não é dele, pode não ser dele. Então, esses cuidados... Aí eu fiquei apavorado, liguei para todo mundo. Gente, não bota no YouTube essa palestra. Se botar, tem que botar esse adendo. Avisa o pessoal. Faz na próxima reunião pública um alerta antes da reunião. Eu fiquei preocupada, porque foi gravado e eles botam no YouTube. Então, por que eu tenho essa preocupação? Pelo estudo, né? Pelo cuidado que a gente vê que o plano espiritual vive nos orientando. Que esses assuntos de estudo são importantes, mas nós temos que estar preparados também. E mesmo quem está estudando há um tempão, pode cair numa dessa. Se alguém não tivesse me alertado, apesar de eu ter ficado com a pulga atrás da orelha, como a gente diz na gíria, se 2 pessoas não tivessem falado, talvez eu não fosse pesquisar mais um pouco. Foi um alerta para mim. Agora, eu olho tudo antes de falar. E isso foi agora há pouco tempo, hein? E tenho anos de estrada de estudo.
Então, muito cuidado que a gente tem que ter. Agora mesmo, está aí uma série de questões sobre novela espírita, filme espírita, gente, não é nem novela espírita, nem filme espírita. Mais uma vez, estão se aproveitando dessas questões para outras ideias. Embora o autor até do filme agora atual, está saindo ou saiu agora, diz que não foi essa a intenção dele, de trazer público com grande condição. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Muito, 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 muito. Nina, agora não, mas posso te mandar depois. Então, nós temos que ter muito cuidado. Não, se trata de fenômenos espíritas, é espiritualista, abre a discussão, é ótimo, mas não é espírita. Não vamos misturar as coisas, porque numa mistura dessa é sutil a entrada, né, do plano inferior para trazer problemas para a doutrina, para nós. A leitura da ata dos trabalhos da sessão de 14 de outubro é feita nessa sessão particular de 21 de outubro. São feitas apresentações e admissões. Olha como é que a sociedade vai crescendo. Se vocês notaram, eles falam até doutor em direito, nem precisa a gente hoje falar essas coisas. Mas por que ele fala? O livreiro, proprietário de não sei o quê. Por que Kardec? Oficial de marinha. Por que Kardec faz isso? Nossa, precisa fazer isso? Negociante. Naquela época era importante que a gente dissesse que as pessoas não disseram que Jesus buscou pescadores, analfabetos, sei lá o que, não sei o que lá. E agora, vão dizer o quê? Doutor em Direito, membro efetivo. Como membro honorário, tem uma senhora H, porque ela faz muita coisa à sociedade. A admissão de 2 candidatos apresentados na sessão de 14, aqueles 2 que eles disseram que podia para a próxima. E aí o senhor S. propõe que no futuro as pessoas que desejarem fazer parte solicitem por escrito e que seja enviado a elas primeiro um exemplar do regulamento. Achei isso importante. Né? Nós estamos lá providenciando como nós somos muitos médios na casa de Leon Denis, a gente tem lá. Tá? Todos os efetivos têm regimento interno, estatuto, estamos fazendo mini cartilhas de departamentos. E aí, quem quiser está lá para ler, lá no departamento mediúnico, pode ir lá, que tem um regimento interno. Se quiser, a gente manda pela internet, mas das pessoas que são trabalhadores da casa, cooperadores, voluntários. Em casas menores, eles ficam até no mural. Só que o nosso tem quase 200 artigos, a gente vai ocupar 2 murais, podendo botar outras coisas. E às vezes as pessoas de fora não vão entender e dá até complicação. E aí eles falam, né? Leitura de uma carta do senhor PH que faz proposição análoga. Essa do senhor S. Motivada pela necessidade de se admitirem na sociedade apenas pessoas já iniciadas no objetivo de seus trabalhos e que professam os mesmos princípios. Os critérios, né, gente? Lá no Leon Denis tem que ter 5 anos já de frequência na casa, estudos do Pentateuco de 5 anos, participação de outros, não sei o que, isso aqui, para poder se candidatar. Agora, pode ser um colaborador mensal, eventual, mas para ser um associado e efetivo ainda tem mais outras questões. Tem que ser apresentado pelo médium já do grupo efetivo da casa.
Por quê? Ah, isso é frescura? Não é, não. Antigamente, nosso presidente fazia isso de uma forma que ninguém sabia. Ficava tudo por conta dele, de mais 3 ou 4 ou 5. Agora todos eles desencarnaram, poxa. E antes de desencarnar, ele fez com a gente esse estatuto. Só não deu tempo do regimento interno. Mas ele deixou tudo estruturado, inclusive o nome dos 75 associados efetivos. Sendo que agora nós estamos com algumas vacâncias por desencarnação. Estamos preenchendo agora. Mas é um percentual necessário para as questões da casa. Aí ele diz aqui que pensa que um pedido feito por escrito com assinatura de 2 apresentantes é uma garantia maior das intenções sérias do candidato que um simples pedido verbal. Ontem até a gente estava conversando sobre isso. Como é importante tudo ser escrito. Ah, mas no espiritismo.net? Também. Quem é voluntário aqui no nosso trabalho, sabe muito bem disso. Teve que assinar termo de voluntário. E aí a gente vê que essa proposição foi adotada por unanimidade, né? E toda pessoa que desejar fazer parte da sociedade, ele mostra aqui como é que ficou o texto. O presidente assinala a conduta pouco conveniente de 2 assistentes admitidos na última sessão geral, os quais perturbaram a tranquilidade dos vizinhos por uma conversação e por palavras fora de propósito. A respeito, ele lembra os artigos do regulamento relativo aos ouvintes e, novamente, convida os senhores membros da sociedade a uma excessiva reserva na escolha de pessoas às quais dão cartões de ingresso. Viram? Mesma coisa acontece hoje. Ai, vocês baniram fulano. Ai, coitadinho. Não, venho aqui, escreveu bobagem, é alertado, a gente conversa. Continua, é banido. Não tem como. Ai, mas isso está errado. Não está, olha aqui, ó. Ele diz aqui mais. Impossibilidade de compreender aquilo que se faz ali, então que eles não podem estar ali, só pode perturbar. E aqui diz, né, que as condições para preencher são muito importantes. Livro dos Médios 341, por causa da influência do meio. Recolhimento, silêncio, união de todos os assistentes através do pensamento, ao apelo feito aos espíritos que são evocados, concurso de médios na Assembleia com ausência de todo sentimento de orgulho, de amor próprio, de supremacia, pelo único desejo de tornar-se útil, exclusão de tudo que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas tiver o objetivo de curiosidade. E eles dizem que desejo único de instruir, de se melhorar. Então, olha as condições, está lá no Livro dos Médios, gente. Ele depois aproveitou e teorizou isso. Cuidado quando a zombaria ataca o bem. Torna-se desprezível. É cuidado que a gente tem que ter com a influenciação no meio. Ele diz também que os ditados espontâneos, e aqui quando ele fala dos estudos, né? Também achei importante, quando o senhor TH propõe a nomeação de uma comissão, nem que fosse de 2 membros, encarregada para examinar a questão das entradas concedidas às pessoas estranhas e propor as medidas necessárias a fim de evitar se repetir. Aí, no outro dia, me pediram, a mim, uma companheira lá no CELT, para olhar uma questão nas reuniões públicas e ficar responsável por isso. O pessoal achou bobagem. Mas, gente, agora isso aqui parece um cabide de empregos. Tem gente tomando conta, tem gente dizendo... Por que precisa, gente? Faz ideia uma movimentação de quase 2.000 pessoas entre, por exemplo, sábado, de 10 às 11 e pouco, dá 1.000 e tantas pessoas. Umas ficam para almoçar, outras vêm para a sessão das 10
Enquanto para a sessão das 10 tem um trabalho lá embaixo com os jovens, que é o Code Jovem, que é o aprofundamento do estudo dos jovens, depois dos 18 anos. Tem estudo de encontro. Depois da sessão tem atendimento fraterno, tem almoço na cantina. Aí já chega o pessoal que vai só para almoçar, porque tem reunião de estudo a 1 hora. Aí, daqui 2 horas já está chegando a reunião das 3. Aí, enquanto tem reunião das 3, tem estudo de mediunidade, tem estudo de não sei o quê, tem estudo, tem jovem, tem isso, tem aquilo. Acaba 4 e pouco, entra estudo, tem reunião para as 5, mas entra movimento do estudo de encontro ou de Jesus ou do Livro dos Espíritos. Tem ainda os outros estudos. Gente, esse movimento todo, a casa tem 3 portões. Entendeu? Então, leva a sua rede. Então tem que ter cuidados, tem que ter normas. E aí eles dizem aqui, né? Quando se pede essa questão dos estudos, perguntas diversas sobre problemas morais dirigidas a São Luís, quando perguntam a evocação de um pai, se havia utilidade, né? São Luís diz que sim, seria bom adiar para outra sessão, porque foi discutido muita coisa naquela noite, negócios administrativos, então que era bom uma grande tranquilidade para que o Espírito viesse. Quando se propõe a evocação de um amigo padre, e São Luís diz que não, porque o tempo era escasso, e segundo ele, como presidente espiritual da sociedade, não havia nenhum motivo de instrução, seria preferível essa evocação numa intimidade. Então vejam. E o senhor S. lembra, quando São Luís fala isso, que bote na ata que ele se intitulou presidente espiritual da Sociedade Espírita, de Estudos Espíritas Parisienses. Então, isso é também importante. Se nós formos lá na 346, nós vamos ver do Livro dos Médiuns, e eu acho que é tanto assunto que eu vou ter que fazer mais uma aula que eu não pensei, né, gente? Olha, ainda tem coisa aqui à beça. Não pensei que isso fosse render tanto, não. Viu? Quando a gente estuda mais profundamente como o tempo, né? Vou ter que fazer mais uma aula sobre isso. O que foi, Sandra? Está chorando por quê? Como é que é importante, né, menina? A gente ter esse cuidado. Ele diz aqui, já estou acabando. Ele diz aqui que as ocupações de cada sessão podem ser reguladas assim. Leitura das comunicações espíritas obtidas na última sessão, passadas a limpo. Número 2, relatórios diversos, correspondência, leitura de comunicações obtidas fora das sessões, narrativas de fatos que interessam os espiritistas. E é como eles fazem. Leitura da ata, apresentação dos novos candidatos como membro, leitura de artigos do regimento relativo ao ouvinte, né, notícia de instrução para pessoas estranhas à sociedade. Aí depois ele fala comunicações, aí ele vem as comunicações, leitura do artigo do Sr. Oscar sobre o mundo dos espíritos, publicado em Lei Silence, refutação de certas passagens desse artigo, leitura de um outro artigo de um jornal publicado, o artigo é escrito de forma benevolente para com o espiritismo, a oferta de 4 poemas do Sr. Deporry de Marcelli, autor de Urane, do qual foram lidos alguns fragmentos, agradecimentos que foram enviados a ele, as obras foram para a biblioteca da sociedade, leitura de uma carta do membro efetivo, contendo diversas observações sobre o papel dos médios, a propósito da teoria exposta na sessão anterior. E ele fala aqui, matéria de estudo, ditados espontâneos, questões diversas, problemas morais, propostas espíritas, evocações,
Isso faz parte da reunião. Fala aqui também, né, da leitura de um artigo da revista Française do mês de abril de 1858, onde é relatada uma conversa de Béranger, da qual resulta que uma vida, suas opiniões eram favoráveis às ideias espíritas. Quer dizer, ele bota todo mundo a par das coisas que estão acontecendo ligadas à doutrina espírita. Quem é que lembra de alguma coisa? Alguma coisa é horrível. De algum trabalho que está fazendo isso na atualidade? Hã? Ninguém? Então vocês não frequentam o portal espiritismo.net. A gente procura botar vocês a par de tudo que está acontecendo no movimento espírita. Tem agenda de eventos, tem várias notícias atuais comentadas à luz do espiritismo, tem local para tirar suas dúvidas, todas as aulas estão lá, estão no YouTube. A gente procura seguir isso aqui, gente. Que está no Livro dos Médiuns, na 346, que está na Revista Espírita, pela experiência de Kardec. Dá uma olhada lá. Serviço de perguntas e respostas, a gente procura fazer para tirar dúvidas. E aí a gente vê as evocações que foram feitas. E quando eram coisas importantes, ele colocou. Quando não, ele botou. Será publicado futuramente. Vamos ver se temos mais alguma condição de fazer um resumo dos outros. Nós vamos ver a sessão particular de 4 de novembro. E eu vou ver aqui com você que eles mostram só que foram 7 candidatos que foram apresentados nas sessões anteriores foram admitidos. E que o projeto apresentado pela comissão de estudar as medidas a serem tomadas para a admissão dos assistentes também foi apresentado. Foi discutido. Então, olha só, tudo é discutido em equipe. Trabalho de equipe. Pode 2 fazerem, mas tem que levar para a equipe discutir. Isso a gente faz até aqui na internet. Nosso estatuto a gente foi mandando para todo mundo. E vinha a gente mandando ideias. E assim foi, online. Nós vamos ver também, para ter o cuidado com a curiosidade. E aí vai ver que a sociedade adota 2 medidas. Os assistentes não serão admitidos às sessões depois das 8h15. Os cartões de ingresso mencionarão isso. Mas eu cheguei atrasado. Aí o cara chega sempre atrasado. Só para a hora do passe. Ai, coitadinho, o centro deixou eles lá fora. Mas essa recepção do centro é isso que dá. A pessoa não vai voltar mais. Ué, problema dela. A gente faz o que pode. Se a pessoa não sabe respeitar as normas, agora uma vez ou outra, a gente sabe, principalmente no Rio de Janeiro, do trânsito. A gente conversa, a pessoa vem de longe e tal. Aí a gente, mas sempre. E aí eles falam aqui na renovação do ano social, dos membros honorários serem submetidos a novo voto, né? E que o administrador tesoureiro da sociedade apresenta o balanço da sociedade, do saldo para fazer face às necessidades, aprovamento de contas. Nós vamos fazer isso lá no Leão Denis agora, dia 28 de abril. Aí vem as comunicações diversas. Dessas, eu não vi nada assim que não tivesse já conversado aqui de importante com vocês. Né? Também foram feitas, examinadas algumas perguntas e tal, e foram evocadas algumas pessoas, e as respostas foram, às vezes, lacônicas por causa da falta de hábito do médium.
E até o espírito reclamou, no caso aqui de Urbain Grandier, ele diz assim, se fosse outro intérprete, seria mais explícito. Aí a gente vai ver como é cuidadoso, né? Como é que a gente tem que ter cuidado de não faltar determinados trabalhos, porque às vezes a gente é preparado a semana inteira para receber as ideias daqueles espíritos. Aí a gente falta, sem nada assim tão importante. E aí o espírito até se comunica através de outro, mas a gente perdeu a oportunidade e dificultou o trabalho dos espíritos. Quando se estuda lá no Livro dos Médiuns sobre os tipos de médios, tipos de mediunidade, médios especiais, com suas especialidades, tem um certo conteúdo, uma certa experiência para determinados espíritos. Né? Então, quando a gente estuda lá no livro, acho que é capítulo, não é 6, não. Espera aí, deixa eu ver aqui. Se é 6. Não, não é 6. Nem 6, nem 7. Acho que é mais lá na frente. É logo no início do Livro dos Médiuns, depois de sistemas, depois do capítulo 4, deixa eu ver se é no 5. Manifestações físicas espontâneas, não. Quando a gente tem aquela classificação dos médiuns, que agora eu não estou achando, estou preocupada mais com a hora. Tal, Sandrinha, vai, minha querida. Achei, viu? Capítulo 14. Quando fala dos médiuns falantes, auditivos, tem lá um outro momento. Achei, gente. Capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Quando fala dos médiuns especiais. Não é porque são mais importantes, não. Aptidões especiais dos médiuns. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação, de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Então, Livro dos Médiuns, essa 185 é importante aqui nesse trabalho. Né? O capítulo 16 também é importante quando a gente faz esse tipo de abordagem. Nossa, hoje nós tivemos 15 pessoas, 16, sai um e outro, mas legal, né? Muito bom esse tipo de divulgação. A gente gosta para poder que as pessoas divulguem esse estudo. Nós vamos ver também, agora já chegando ao nosso final, a gente vai ver fatos curiosos de precisão, quando os espíritos nunca tinham ouvido falar dos espíritos, e quando ele se comunica, que ele é conduzido a uma sessão espírita, ele se surpreende. 3 meses depois é que o espírito entende que está desencarnado, um outro caso. E aí ele vai falando, né, dessas evocações e tal. Mas há um relato, né, muito interessante. E ele diz que será publicado esses relatos com a evocação depois decorrente, e aí a gente não vai se prender. Mas tem umas questões, uns exames de perguntas sobre obsessão de certos médiuns. E ele diz que se estudou, né? Da evocação também de Michel François, o ferreiro, que fez uma revelação a Luís XIV. De 3 comunicações espontâneas, inclusive de Lamennais, assinado por Lamennais. E aí a gente vai ver que essas comunicações depois a gente vai encontrar no Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns, na própria Revista Espírita. Fala do médium dissenhista que traça espontaneamente um grupo admirável assinado pelo espírito de Lebrun. E como foram muito importantes nesses dias as comunicações espontâneas e as evocações e os estudos feitos, eles falam que será publicado posteriormente. Se aqui é dezembro,
vai ser na de 1860, não é verdade? Nós vamos ver já de 18 de novembro, depois da leitura da ata, da admissão de outro companheiro que tinha sido apresentado anteriormente. E se vocês observarem, não demora muito tempo para se resolverem as questões, né? Detalhes sobre algumas comunicações espontâneas. Ele fala aqui que a senhorita Desirê, residente dotada de notável faculdade mediadora, passou por todas as fases da mediunidade. Teve as mais extraordinárias manifestações físicas, depois tornou-se sucessivamente médio auditivo, falante, vidente e escrevente. E que hoje todas as suas faculdades estão concentradas na cura dos doentes, que trata a conselho dos espíritos. Opera curas que, noutros tempos, seriam consideradas miraculosas. E os espíritos anunciam que sua faculdade se desenvolverá ainda mais. Ela começa a ver as doenças internas por efeito da segunda vista, sem estar em sonambulismo. E aí ele diz que esse assunto é admirável, então eles depois vão trazer mais notícias sobre isso oportunamente. E aí a gente vê, gente, como é que eu vou dizer assim, os talentos. A parábola dos talentos, gente. Como é importante a gente perceber isso. Se doar, porque aí as coisas vão evoluindo. A gente lembra quando, às vezes, o plano espiritual lá da casa de Leon Denis escreve assim: você tem condições para isso, para aquilo, mais tarde trabalharás na cura. O pessoal mais tarde, uma condição, se a gente desenvolver o resto corretamente, se aprofundar, estudar, se dedicar, for persistente, vencer etapas, nós vamos ter condição também disso. Eu achei interessante quando ele diz aqui, né, que ela vai ter isso mais tarde, desenvolver mais ainda. E às vezes por exemplo, eu já fui tempo que eu via coisas. Não vi mais. Mas aí eu percebo que hoje eu vejo pela intuição. Porque o que está sendo desenvolvido? Eu sou médio intuitiva, como todos nós. E é essa parte, como eu não tenho nenhuma outra, assim, mais faculdade mais, vamos dizer assim, mais, como ele diz no livro dos médios, na 159, mais batente, não é batente. Como é que é, gente? Uma faculdade mais... Ai, meu Deus, a palavra some com a pressa, né? Ele diz as faculdades são faculdades mesmo quando elas se apresentam... Oh, meu pai, ninguém me ajuda, gente. Vamos lá. Mas não é o ostensivo que eles falam, não. Ostensivo nem é um termo. Que tem efeitos patentes. Então, às vezes eu não tenho psicofonia. Assim, tá? Agora, como eu sou intuitiva e eu estou me aprofundando, estou tentando... os espíritos utilizam essa intuição e vai até... Muitas das vezes eu entro tanto no pensamento do espírito, dentro da casa, com tanta vontade de ajudar e de me preparar, que eu acabo psicofônico. Né? E às vezes eles usam até a minha possibilidade de escrita, porque eu gosto de escrever. Aí às vezes eu não quero falar, eles botam eu para escrever. Então, isso depois de mais de 20 anos de trabalho mediúnico. Então, quando ele fala isso aqui, eu achei isso muito importante. Né? E quando também, em 25 de novembro, e aí a gente vai terminando o nosso estudo, ele mostra que o senhor acho que é Morreri, dá de presente à sociedade brochura, intitulada Sistema Prático da Organização Agrícola, embora a obra não fosse
a um assunto estranho à sociedade, ela foi para a biblioteca e foram mandados agradecimentos. Aí eu lembrei também que às vezes a gente ganha tantas doações, por exemplo, o Espiritismo.net precisa muito de livro usado, porque a gente vai numa feira que a gente trabalha aqui no Rio, espírita, uma feira para ajudar uma casa em Niterói, que trabalha com aidéticos, e a gente vende muito baratinho para pessoas que não têm condições de comprar um livro novo. Mas é divulgação e ajuda lá o trabalho da casa. Então, às vezes a gente compra um livro com a capa nova, ou resolveu trocar o livro, ou achou que ele estava muito velho, ou ganhou 2, a gente doa. Para nós só interessa livros da doutrina. Eu vi Helder, pensei, será que é o nosso Helder do Leon Denis? Eu estou atrás dele. Seria tão bom, mas mesmo que não seja, muito bom te ver aqui, Helder Gouveia. Então, quando a gente... mas aí a gente não vai dizer, não quero não, porque a gente recebe e passa lá para o Leon Denis, que tem outras formas de escoar isso. E agradece a quem traz. Né? Bom, também ele diz aqui a evocação, também que é feita, né, de um companheiro que, morto em Neves, havia conservado os restos da sua esposa num genuflexório. Mas ele não se prende a essa evocação, só diz que aconteceu. E fala da evocação do senhor Conde de Erne, que foi de importância notável pela extensão dos desenvolvimentos dados, com uma perfeita precisão e grande clareza de ideias, e que lança uma grande luz sobre o estado do espírito separado do corpo. E aí será publicada na revista de janeiro de 1860. Então há uma triagem de espíritas, que desde janeiro do ano passado a gente voltou a publicar. E está muito legal, mas tem uma equipe de triagem, como tem de articulistas. E esse companheiro Helder, que não é esse Helder, né, Helder? Que fez um trabalho muito bom anos atrás com isso. Com essa triagem, com a pesquisa de livros, né? Inclusive, ele ia em tudo quanto era sebo, gente. Nós temos uma quantidade enorme, enorme também é exagero, uma boa quantidade de livros raros que ele achava, pesquisava, fazia vaquinha entre nós para a gente comprar no sebo para ter na casa. Né? Então, são até livro que a gente conseguiu traduzir de Leon Denis aconteceu numa dessas buscas, pedindo autorização, claro, a quem de direito. E ele fala aqui das comunicações espontâneas, né? Que também uma série de comunicações que formam um todo, e que teve uma até que foi assinada em grego, falando até uma era de alma sofredora, a terceira de Paulo, o apóstolo, e assinada em grego, confirmando essas questões da possibilidade da existência, né? Possibilidade da certeza da vida após a morte. Eu corri um pouco agora no final, né, amigos? Mas espero que tenha valido para todos vocês. Alguém tem alguma colocação a ser feita? Oi, soldado. Boa noite. Viu como são importantes esses avisos? Não é não? Vamos fazer a prece, Betinha? Sim, o finalzinho, eu só falei da importância da gente olhar os avisos, ler os boletins, as páginas nas nossas casas espíritas, não jogar pelo meio da rua, não dar atenção, porque nós ficamos, na verdade, coisas do Paulo Top. Ficamos 3 aulas estudando sobre isso. Certo? Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite a todos. Muito bom o estudo, né, Verinha? É importante
a gente ter esses conhecimentos que foram passados por Kardec para nós. Porque muitas das vezes, né, até nós estávamos conversando sobre isso ontem, a gente vê determinadas atitudes que são tomadas lá pelos dirigentes e a gente resmunga, reclama, né? E aí a gente vendo como é que Kardec teve o cuidado, a preocupação, né, de colocar tudo muito certinho e a disciplina. E aí a gente vai vendo, né, que tudo é necessário, que é importante, que tem a sua razão de ser. Né? E aí a gente para de resmungar. Mas vamos fazer a nossa prece, que nós já estamos ali com o nosso horário quase na hora do céu de entrar lá com a reunião pública. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, agradecendo em primeiro lugar pela oportunidade que nos é oferecida de ocuparmos aqui esse espaço e estudarmos, Senhor. Ficarmos cientes de todas essas informações que são muito importantes para todos nós, que aqui estamos em busca do nosso melhoramento, em busca da nossa transformação, em busca do nosso crescimento, em de sermos espíritos melhores, como é o desejo de Deus, nosso Pai, e o teu desejo também, Senhor. Então nós te agradecemos pela oportunidade de termos em nossas vidas esta doutrina espírita que tanto nos esclarece, nos consola e nos ampara e fortalece. Mas ainda precisamos te pedir, Mestre, que tu continues fortalecendo em todos nós esta vontade de estarmos sempre aqui, dizendo sim ao teu chamado, buscando o estudo, buscando o conhecimento, como tu nos disseste, que seria muito importante para a nossa felicidade. Te agradecemos sempre, Senhor, e te pedimos que tu possas envolver aos companheiros aqui presentes com a tua luz, com o teu amor, fortalecendo em todos nós a tua presença em nossas vidas. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos nesse instante para encerrarmos os nossos estudos da Revista Espírita desta noite. Que assim seja, graças a Deus.